Olá, mais um encontro semanal. Entre a ida e a vinda das bandeiras, a nossa pauta de hoje, que era para ter sido abordada na última semana, nós estamos hoje, então, recebendo os nossos convidados. Está conosco a Kellen Rui, que é coordenadora de RH, e o promotor de justiça da comarca de Nova Prata, que abrange, além do município sede, mais 6 municípios da região, Leonardo dos Santos Rossi. E a pauta é auxílio emergencial. Bom, o auxílio emergencial é um benefício financeiro concedido pelo governo federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial ao período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. Há 15 dias atrás, o Portal da Transparência publicou os nomes de todos os beneficiados por esse auxílio no Brasil inteiro. Bom, isso foi motivo de muita discussão, muita polêmica nas redes sociais e nas conversas presenciais também. O Portal da Transparência foi lançado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União em 2004. O portal é do governo federal e um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública no Brasil. Também existe nos sites dos estados, dos municípios e das câmaras de vereadores e das assembleias legislativas. Então, tudo o que o cidadão precisa saber sobre municípios, estados e União está no Portal da Transparência. Bom, nós vamos começar falando sobre o auxílio emergencial com a Kellen, para saber dela como ela atuou nisso, né, sendo profissional da Service Contabilidade, e quais realmente são os requisitos para receber esse auxílio. Bem-vinda, Kellen, primeira vez no nosso programa, né? Obrigada, boa noite, Sônia, boa noite ao promotor, boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente é um período difícil que todos estamos passando, e o governo federal trouxe o auxílio emergencial como uma forma de ajudar os desempregados, as pessoas informais, os autônomos, nesse período difícil para complementar a sua renda, que foi diminuída por razão da pandemia. Quais os requisitos para receber esse auxílio? Tem que ser maior de 18 anos ou menor de 18 se for mãe de família, ter renda por pessoa na família de até meio salário mínimo. Kellen, só te interrompendo. Uhum. Esse mãe de família, na verdade, ele tem uma ressalva, né? Esse item, porque é analisado a renda total da família, né? Sim, analisado a renda total e sendo a mãe a responsável pelas despesas da família. Renda por pessoa de até R$ 522,50, que é meio salário mínimo, ou 3 salários mínimos no total da família. Tá? Então, essas são as rendas que têm que ser observadas para conseguir o benefício. Não pode estar recebendo o benefício previdenciário, nem encaminhado seguro-desemprego, não pode estar recebendo esse benefício. Quer dizer, não pode receber dois benefícios ao da mesmo mesma tempo, fonte pagadora, isso, né? E nem receber no ano de 2018 mais do que 28 mil de rendimentos tributáveis, tá? A pessoa que encaminhar, que preencher todos esses requisitos, ela tem direito a 3 parcelas de R$ 600, ou se for a mãe responsável pela família, 3 parcelas de R$ 1.200. Doutor Leonardo, é sempre um grande prazer recebê-lo no Entrevistas. Aliás, nós comentávamos antes, o senhor foi o nosso primeiro convidado, então é sempre uma presença especial. Doutor Leonardo, com a divulgação dos nomes dos beneficiados no Portal da Transparência do Governo Federal, houve, assim, muito debate sobre isso, né? Inclusive relacionando direitos, né, que a Kellen colocou, e necessidades. Mas do ponto de vista legal, o que o Ministério Público tem a dizer sobre isso?
Bom, boa noite, Sônia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite, Kelly. O Ministério Público, enquanto defensor do regime democrático e fiscalizador da lei e detentor também do direito, né, de ingressar com as ações penais e também de investigar, ele se mostrou muito atento a essa situação. Ocorre que, por disposição constitucional, no artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, toda vez que acontecer uma infração em relação penal, em relação a detrimento de bens da União, a competência é da Justiça Federal. E automaticamente, sendo da Justiça Federal, passa também a competência ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal e à Polícia Federal. Então, eventuais casos de denúncia por irregularidade, né, de alguma pessoa em pedir ou obter esse auxílio emergencial, tendo em vista a natureza do valor que estava sendo disponibilizado, ou seja, do cofre público da União, ele passou a ser de competência da Justiça Federal e, a partir daí, nós encaminhamos a denúncia para os órgãos competentes. No próprio portal da transparência, né, Kellen, existe um campo para denúncias, né? Sim, existe um campo que a pessoa que pode denunciar quem solicitou esse benefício de forma irregular. Nós comentamos antes, eu e a Kellen, que existe uma exceção. Aliás, como eu sempre digo, as questões nunca são as leis ou os benefícios ou os projetos sociais, né? Mas existe uma exceção que nós comentamos das pessoas que estão no cadastro, né? Isso, as pessoas que estão no cadastro único, inscrito no CRAS, para benefícios do governo, benefícios do CRAS ou benefícios de Bolsa Família, eles são inscritos no programa chamado CAD Único. E se preencher os requisitos, automaticamente essas pessoas receberam o auxílio emergencial. Ficamos sabendo de pessoas que receberam esse benefício e nem sabiam que estavam na lista. No momento que ela foi divulgada, o nome estava lá, mas que não solicitaram o benefício. Então, esta é uma possibilidade. E outras que solicitaram, mesmo não sendo devido, mas que fizeram a solicitação. Lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Nós já contamos com a participação do Josélio Pereira, da Teric Único, que está nos comunicando que estão vendo, a quem nós já agradecemos, e a Norma Link escreveu: parabéns pela participação, Dr. Leonardo dos Santos Rossi. Dr. Leonardo, partindo do pressuposto, né, e analisando que a nossa comarca ela é pequena, né, os municípios são pequenos, a maioria, na maioria as pessoas se conhecem bem, a questão da denúncia, mesmo, né, ressaltando que é do âmbito do Ministério Público Federal, a denúncia ela é analisada normalmente caso a caso? Olha, numa situação como essa, que envolve milhares e milhões de pessoas, né, que receberam esse benefício, ainda que seja uma quantidade muito expressiva, ela tem que ser analisada de forma individual. Porque a Kelly acabou de explicar que tiveram pessoas que foram incluídas no cadastro único. Nós não sabemos se o CPF de determinadas pessoas foi utilizado por algum sistema de fraude. Então, a situação ela tem que ser analisada de caso a caso, né? Não existe uma punição penal objetiva. Ela tem que ser individualizada, ela tem que ser de situação para situação. É isso que se preconiza a lei e é isso que assegura a garantia de toda pessoa se defender. Então, é importante que se coloque isso. Agora, há uma infração penal? Possivelmente possa ter ocorrido. E qual é a infração penal? O artigo 171 do Código Penal, que é o crime de estelionato, de uma forma mais agravada, porque em detrimento do cofre público. Não foram só as redes sociais que noticiaram a questão dos nomes divulgados no portal da transparência. No jornal 0 Hora do dia 19 de junho, na Gaúcha 0 Hora, que é o jornalismo online do Grupo RBS, a polícia recaptura 177 foragidos que pediram o auxílio emergencial do governo federal. Eles não estavam incluídos.
Não, provavelmente não Sim, estavam eles não inscritos. teriam direito, né, a pedir. E o Jornal Contábil, também edição online, traz a seguinte informação: das quase 40 mil pessoas que receberam auxílio indevidamente, 23.643 são militares. As restituições deste grupo somam 15,2 milhões. O site, para facilitar a devolução do dinheiro, foi colocado no ar no dia 18 de maio, após ser revelado pelo Ministério que 73 mil militares receberam o auxílio indevidamente. A Kellen disse uma frase bem interessante, primeiro, que os sistemas são falhos, mas as pessoas também, né? Analisando de um ponto de vista não estritamente contábil, né, Kellen, ou de RH, que é o teu setor, na tua opinião, o que leva as pessoas a isso? Eu acho que é um momento difícil que as pessoas estão passando, estão tendo dificuldades financeiras realmente, mas encontram brechas. O jeitinho brasileiro, que a gente costuma dizer, eles verificaram que tem brechas e que foi possível, só que eu acho que ninguém esperava que fosse divulgada uma lista. Quer dizer, ninguém esperava que os nomes estivessem no portal da transparência, isso mesmo. Como a gente comentou antes de iniciar o programa, se as pessoas soubessem que ia sair essa lista, provavelmente muitos não teriam solicitado. Então, acredito que é ter dinheiro, a dinheiro fácil, né? Conseguir acesso ao dinheiro fácil. Às vezes, mesmo que esteja legalmente, né, no seu direito. E a sua opinião sobre isso, doutor Leonardo? Olha, nós vivemos num momento de crise que nós nunca passamos. De um momento único, onde o poder estatal lança uma ferramenta para ajudar pessoas, determinada classe de pessoas que estão mais prejudicadas nesse momento. Que realmente precisam, né? Que precisam, que não podem trabalhar, que são autônomos, são pequenos, né, microempreendedores, pessoas que estão numa linha muito, muito vulnerável. Pessoas que não estão nessa situação vulnerável, que inserem dados que não correspondem à realidade falsa para obter uma vantagem ilícita, como eu falei, praticam em tese, em linha de princípio, um delito, que é o delito de estelionato. Nós contamos com mais participações. A Marli Gusberti escreveu: assistindo, parabéns pelo tema e pelas explanações. Forte abraço para vocês. O Rogério Dallagnol: Sônia, ótima entrevista. Um abraço ao promotor Leonardo e a Kelly. Ótima profissional. Partindo do princípio que a pessoa, digamos assim, por se sentir constrangida, queira, de livre e espontânea vontade, devolver, Kelly. Né? Ressarcir a união desse valor. Como é que a pessoa deve proceder? O governo federal criou um portal que é devolução de auxílio emergencial. Então, a pessoa que recebeu indevidamente, se arrependeu de ter feito a solicitação e está querendo fazer essa devolução, pode acessar esse portal. O nome no portal é Devolução de Auxílio Emergencial. Preenche os dados e vai sair uma guia para pagamento, uma guia chamada GRU. É um boleto, faz o pagamento e automaticamente esse valor retorna para o governo federal. E as pessoas vão poder ver quem devolve? Essa é uma informação que ainda nós não temos. Que não está também no portal da transparência, isso ainda não está. Acredito que pode ser que eles venham a divulgar, mas por enquanto não tem nada ainda divulgado o nome das pessoas que estão fazendo essa devolução. Doutor Leonardo, também aconteceram casos, né? Isso também foi amplamente divulgado pela mídia do Estado e do país, de pessoas que tiveram efetivamente o seu nome usado ou, vou usar um exemplo hipotético, eu pedi o auxílio, recebi e antes de ir para a Caixa sacar ou utilizar esse valor, alguém já tinha feito isso. Caso a pessoa esteja nessa situação, o que ela deve fazer? Se a pessoa for efetivamente vítima de um esquema criminoso, ela deve procurar as autoridades competentes. Existe o portal do Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, a própria Polícia Federal com competência nessas situações.
e ele deve procurar os caminhos. Se nos procurar, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e aqui a Promotoria de Justiça de Nova Prata, nós vamos encaminhar para as autoridades competentes. Mas não tenha dúvida que numa situação como tu narraste, ela é uma situação, hipoteticamente, que envolve uma pessoa que foi vítima também de um crime. Né, porque tem a questão, como aqui, de pessoas que pediram, né, sem estarem enquadradas nos critérios, e, por outro lado, tem pessoas que precisavam efetivamente e, quando foram sacar, já não tinham mais esse valor. Leila Borsato, parabéns pela escolha do tema e as colocações dos convidados, em especial a amiga Kelly. Lembramos que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar, inclusive colocando questões que podem ser respondidas pelos nossos convidados. Também agradecemos muito aos nossos patrocinadores, a Prime Línguas, a Odontologia Fração e ao Espanhol Materiais de Construção. Nós contamos com a participação de vocês. Kelly, numa análise das pessoas com quem tu tens contato através da Service, né? Tu consideras que o número de pessoas que procuraram por vocês ou pediram orientação é alto para um município como Nova Prata e Nova Bassano, onde vocês também atuam? Sim, bastante pessoas nos procuraram, principalmente com dificuldades no acesso do auxílio emergencial. Que no começo, principalmente, né? Isso, porque ele é feito também somente via aplicativo ou o site do auxílio emergencial. E tem muitas pessoas que ainda não conseguem lidar com esse tipo de ferramenta. Então, teve muitas pessoas que nos solicitaram ajuda para a questão de como manusear, como fazer essa solicitação do aplicativo. E também, pela realidade que a gente tem, o município tanto de Nova Prata como Nova Bassano, economicamente não é um município que seja de extrema pobreza, né? Então, a quantidade de pessoas que entraram em contato e que fizeram a solicitação foi bastante significativo pela quantidade de pessoas. A situação socioeconômica da região, né? Isso mesmo. Doutor Leonardo, além dessas questões das pessoas que podem ter sido lesadas, que podem ter solicitado de forma indevida, né? E com o nome destas pessoas divulgados no portal da transparência, o senhor acredita que vai haver uma diminuição na procura desse auxílio? Olha, não tem como a gente prever isso, a gente espera, né? Como cidadão, né, que as pessoas utilizem esse recurso com responsabilidade, que utilizem para quem realmente precisa, para quem realmente necessita. É o mínimo que, como eu, Leonardo, como cidadão, espero que as pessoas nesse momento se coloquem no lugar daquelas pessoas que realmente precisam e peçam só aqueles que se enquadrem nas situações exigidas pelo governo. Bom, nós voltamos para a bandeira laranja desde ontem ou hoje, né? Porque primeiro o governador Eduardo Leite disse que entraríamos somente amanhã, né? E saiu no Diário Oficial do Estado que a troca de bandeira era válida a partir de hoje. Nós vamos conversar um pouco com os nossos convidados também sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A loja Bedim está com você em todos os momentos, pois a família continua crescendo. O seu esporte favorito está aí para lembrar da sua saúde. A sua casa precisa estar aconchegante para que você se sinta bem. Bedim, a loja para toda a família. Fração Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso.
O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprovados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Nós estamos de volta e contamos já com a participação da Karina Marquezine. Parabéns pelo tema. Meu direito não é minha necessidade. Pois é, Karina. Acho que muita gente concorda contigo, né? Bom, continuando então sobre o tema que infelizmente segue na linha da pandemia do coronavírus, das bandeiras, né? E do quanto isso influencia na nossa vida. Kellen, como coordenadora de RH da Service, tu tens percebido que as empresas estão aderindo à suspensão de contratos, que estão demitindo, infelizmente? Sim. Como é que está essa situação? O que nós vemos hoje, tá? A situação da pandemia é uma realidade diferente para todas as empresas e muitas, nesse momento, não sabiam para que caminho ir. Então, o auxílio que foi criado, as suspensões do contrato de trabalho, as reduções de jornada, foi uma forma que as empresas encontraram de não demitir em primeiro momento. Uhum. Então, sim, a gente faz a folha de mais de 3 mil funcionários e em torno de 50% ou tiveram férias, ou tiveram redução de contrato, ou tiveram suspensões do contrato de trabalho para tentar manter o mesmo quadro de funcionários. A partir de agora, que os benefícios, 60 dias de suspensão, eles já estão começando a encerrar. Então, as empresas estão tendo que pensar novamente outras alternativas de continuar ou partir para a questão de demissões. Teve, sim, demissões nesse período, mas podemos dizer que não foi um número tão significativo porque eles encontraram outras alternativas para não demitir em primeiro momento. Mas sim, a partir de agora, se o governo, como está em votação no Senado, agora falta a sanção do presidente, para prorrogar para mais dias a suspensão do contrato, prorrogar de 60 dias, poder fazer por mais 60. Automaticamente a renda dessas pessoas cai, né, Kelly? Sim, elas caem. Por quê? O valor do benefício que o governo paga para o funcionário, ele é baseado em cima da tabela do seguro-desemprego. Uhum. E essa tabela do seguro, ela não é 100% da Sim. média salarial do funcionário. Alguns casos, em média, 80%. Então, mesmo que tenha redução ou que tenha suspensão, sim, o funcionário tem alguns prejuízos na remuneração dele. Mas nesse momento, acho que o importante é manter o emprego, né? Sim. É melhor negociar por um valor menor do que ficar sem nada, né? Doutor Leonardo, voltando para as bandeiras, nós percebemos, pela manifestação das pessoas, inclusive prefeitos que
cogitaram questionar o governador, né, na esfera judicial, houve-se muito aquilo. E eu sei que nós estamos fugindo um pouco do nosso tema, mas existem situações em que nós, como veículo de comunicação, temos a obrigação social de esclarecer. Doutor Leonardo, a questão, o prefeito poderia liberar, mas tem que seguir o decreto estadual. Isso as pessoas questionam muito, né? Na semana passada, o Ministério Público de Nova Prata comunicou aos municípios, né, da nossa região, que eles deveriam seguir, sim, o decreto do governo do estado. Bom, importante a tua pergunta, e agradeço ela, porque me permite esclarecer qual é a função do Ministério Público e como é que nós estamos atuando nesse momento. O Ministério Público, em nenhum momento, tomou posição de questões técnicas, ou seja, a definição de... saúde fica com os profissionais de condutas, daquilo que é permitido, aquilo que não é permitido. A nossa questão é legal, é jurídica. Nossa posição é jurídica. No momento em que há uma fixação de regras sanitárias de prevenção pelo Estado do Rio Grande do Sul, que divide o Estado em regiões, e ele, dentro da sua esfera de legitimidade, edita um decreto, nós zelamos pelo seu cumprimento. No momento em que o município de Nova Prata e outros municípios da região contestaram e levaram para o governador, e o governador disse, eu vou escutar vocês antes, nós aguardamos. No momento em que o município, ou melhor dizendo, o governador diz não, a região de Nova Prata vai se manter em bandeira vermelha, eu falei por telefone com todos os prefeitos disseram que iriam cumprir, e eu mandei uma notificação para eles esclarecendo qual é a posição do Ministério Público e aguardando a nova posição do Estado. Então, quer seja bandeira amarela, quer seja bandeira vermelha, quer seja bandeira laranja, nós vamos e nós queremos que não tenha bandeira nenhuma mais, que tudo volta à normalidade, mas infelizmente não é a realidade que está sendo posta para nós. Nós vamos cumprir a legislação. E essa legislação, resumidamente, os municípios devem sim acatar o decreto os decretos do governo do estado, né? Há toda uma celeuma, uma discussão, certo, jurídica, que começava pela competência, e quando se fala em competência, as pessoas têm que entender, não é quem pode mais. A nossa Constituição Federal, ela estabelece competências. Quem pode fazer o quê? Isso garante para as pessoas que elas tenham para quem cobrar, certo? Então, o que acontece? A partir do julgamento do STF, dessa interpretação que o próprio Ministério Público fez inicialmente, é que as regras gerais, essas dividindo região, que dão um norte para as pessoas, elas devem ser seguidas. E se a partir de um estudo novo, de uma nova situação, se colocar uma outra realidade, as outras regras que forem sendo editadas, nós vamos cumprir também. O que nós não queremos é que se fique numa situação em que as pessoas não tenham a certeza do que elas devem cumprir. Isso a gente não pode aceitar nesse momento, por mais difícil que seja. Nós entrevistamos, na última segunda-feira, o prefeito de Nova Prata, e ele colocou, em outras palavras, exatamente isso que o doutor Leonardo está colocando agora. E como eu já falei, vou repetir, é nossa obrigação, sim, como órgão de comunicação social, levar as informações claras, objetivas e a quem compete informar. Kellen, nós temos a participação da Emily Takes. Boa noite. Parabéns pelo tema bem abrangente e importante no momento, e parabéns aos colegas convidados, em especial a Kellen, a minha colega Kellen. Tenho uma dúvida a respeito dos auxílios que foram negados pelo motivo de ser algum candidato público ou servidor público quando a pessoa não é. Como proceder neste caso? Seria algo que a pessoa deveria recorrer judicialmente? Se a pessoa tem direito, preenche os requisitos e por algum motivo não está recebendo, pode tentar entrar em contato com a Caixa, que é o primeiro órgão que a gente se dirige para fazer esse tipo de reivindicação. E esse contato é sempre só pelo aplicativo? É pelo aplicativo ou até no 0800 da Caixa, que eles podem estar passando informações. Agora, se tem que entrar via judicial, enfim, isso a gente não sabe responder ainda.
mas a Caixa vai poder estar passando esse tipo de informação. Só que ela colocou aqui, pelo motivo de ser algum candidato público ou servidor público, quando a pessoa não é. Pois é, o requisito ou o motivo de ser candidato público não deveria estar acontecendo agora, porque nós não estamos em campanha eleitoral. Falando em campanha eleitoral, né, nós vamos saltitando de assunto para assunto, mas sempre assuntos do interesse de toda a comunidade. Doutor Leonardo, também se fala muito em adiamento das eleições, apesar que o Tribunal Superior Eleitoral ainda não chegou num consenso sobre isso, né? Na esfera do Ministério Público, vocês já têm alguma coisa do TRE? Vocês já receberam alguma orientação? Já está havendo, de certa forma, um olhar sobre as pré-candidaturas, o que pode e o que não pode? Quando se fala em eleição em direito eleitoral, a gente tem que ter presente que existe um calendário com prazos. E esse calendário esse ano ainda não está definido, prazos, né? De registro, de convenções de partidárias, de impugnações, de lacração de urnas. E até agora a gente não tem uma posição oficial ainda. Se falou já em adiar 1 mês, adiar 2 meses, mas até a última notícia que recebi é que se aguardava ainda uma decisão do nosso poder legislativo, né? E juntamente com o TSE, que é o órgão que gere toda a eleição, para que a gente tenha uma posição mais segura. O adiamento das eleições, ele precisa passar pelo Senado? Existe um regramento. As nossas eleições elas são previstas em lei. Então, uma possível alteração num momento de pandemia, ela demandaria, no meu entendimento, de uma posição legislativa. Que aí seria uma emenda à Constituição? Em princípio, seria uma alteração da legislação federal em relação a isso. A Melânia Salete Bristotti também está participando, está vendo o nosso programa e nós agradecemos. Kellen, além do auxílio emergencial, o governo também liberou um valor do fundo de garantia, né? Isso mesmo. Vai, sim, ser útil, né, para quem está trabalhando e quem teve suspensão ou diminuição na carga horária, automaticamente de salário também. E aquelas pessoas, por exemplo, que não estão trabalhando, né, não tem nenhum vínculo empregatício, mas tem saldo no FGTS, também pode? Sim. O saque dos 1.045 liberado pelo governo federal para todos os empregados, né? Ele é um saque tanto das contas ativas do FGTS como de contas inativas. Então, o limite máximo para saque vai ser R$ 1.045 por pessoa, o salário mínimo nacional. Vai começar pelas contas inativas a retirar o dinheiro até chegar aos 1.045 das contas ativas, tá? Qualquer pessoa que tenha saldo nas contas pode estar recebendo esse dinheiro, tá? Os saques vão começar. A liberação começa agora no dia 29 de junho, para os nascidos de janeiro, e vai até setembro, conforme o calendário de saque. O calendário é relativo à data de nascimento, isso, conforme a data de nascimento. E como é que esse trabalhador deve proceder? Isso. Ou quem tem FGTS inativo? Como é que vai funcionar? Vai ser criado contas poupanças digitais. Então, nenhum valor vai entrar diretamente na conta do trabalhador, tá? Então, o que o funcionário ou o empregado tem que fazer? Baixar o aplicativo do FGTS para saber se tem saldo nas contas. A partir desse momento, lá vai ter a data da liberação dos 1.045. Nos primeiros 30 dias, o funcionário pode ocupar esses 1.045 para pagamento de contas, pagamento de boletos, mas não vai conseguir sacar em espécie. Sim. A partir de passados os 30 dias, o funcionário consegue ou transferir para uma conta pessoal ou fazer uma liberação de saque para sacar nas lotéricas ou na Caixa.
Então, é assim que vai funcionar. No entanto, é por data de aniversário, então vai ter que... Os primeiros começam agora e os últimos vai ficar lá para setembro. Se até 30 de novembro o funcionário não sacou, não quis receber o benefício, automaticamente vai voltar esse valor para a conta do FGTS dele. Sim, mas automaticamente também ela sai da conta, né? Sim, automaticamente vai sair da conta e vai ser criada essa conta poupança digital. Automaticamente. Não sacou, preferiu deixar lá, a 30 de novembro volta para as contas do funcionário. Dizer, a pessoa que está cadastrada né, para ver o saldo do FGTS dando na Caixa não precisa se preocupar se ela vê que foi retirado 1.045 da conta dela, não porque precisa. vai voltar. Vai voltar. Se não fizer o saque, volta para a conta do FGTS. Nós contamos também com o Josemar Vendramin, que está vendo o nosso programa. Doutor Leonardo, agora nós vamos voltar para os decretos, né? Também se vê muito questionamentos sobre o cumprimento desses decretos, né? Principalmente na nossa microrregião, e nas possíveis sanções de quem não os cumpre. Como é que o Ministério Público vê essa situação? Bom, independentemente da bandeira. Já fiquei com a bandeira. Já está com a bandeira laranja na cabeça. Com a bandeira que a gente está enquadrada, o importante é que existem protocolos específicos para cada bandeira e protocolos gerais. O protocolo geral, que é o que eu estou no meu rosto, é a máscara. E a gente está vendo, infelizmente, em Nova Prata, um afrouxamento em relação às pessoas ao uso desse instrumento, que é tão simples, mas é tão chato, é tão incômodo, né? Mas é tão importante para a gente evitar a propagação. Se a gente pensa em não recrudescer os condicionantes para que as pessoas possam voltar a trabalhar, o comércio possa exercer, o Ministério Público em nenhum momento fica feliz por ter um pequeno comércio fechado, porque tem um bar fechado, porque tem uma lanchonete com restrição, não. Mas a gente alerta as pessoas, usem a máscara. Não utilizar a máscara no meu entendimento enquanto promotor e no entendimento de muitos documentos jurídicos, configura o crime do artigo 268 do Código Penal. É uma infração de menor potencial ofensivo, mas ela é um crime. E o crime prevê justamente tu não cumprir as medidas sanitárias para a propagação de doença contagiosa. Quer dizer, e todos nós estamos sujeitos a essa penalidade, né? Exatamente. Então, a Brigada Militar já tem conhecimento disso, a Polícia Civil também tem. Claro que qualquer aplicação de regra numa situação como essa tem que ser vista com prudência. Mas nós já passamos do momento das pessoas serem avisadas que tem que usar máscara. Sim. As pessoas sabem que tem que usar máscara, sabem que tem que manter distância e sabem que se a gente não conseguir mudar o nosso panorama, as situações tendem a poder complicar novamente e o que menos a gente quer é que Nova Prata volte a receber um enquadramento de bandeira vermelha ou de outra bandeira ou de outra medida mais severa. Né? Outra questão nisso tudo, das regiões, né? Que muito se ouve dizer, mas o meu município tem 1 caso, 2 casos, ou não tem ninguém internado, ou não faleceu ninguém, né, com Covid-19 confirmada. A questão é que é regional, né, doutor Leonardo? Quer dizer, por exemplo, a nossa microrregião não tem leito de UTI. Então, automaticamente, nós iríamos ocupar espaço em outros municípios que forma uma macro-região. O que a gente sabe é o seguinte, nós tivemos uma marca muito triste, domingo, foram mais de 50 mil mortes. Para quem gosta de futebol e está sem futebol, sabe que tanto a Arena do Grêmio quanto o Beira-Rio comportam mais ou menos 50 mil pessoas. E imaginar que isso, um estádio lotado, tenha morrido, tenha falecido. E esse vírus que matou 50 mil, ele não é diferente em Nova Prata, ele não é diferente em Protásio Alves, ele não é diferente em Veranópolis, ele não é diferente em Caxias, ele é igual. É o vírus, é a mesma doença que está matando.
Então, se algumas localidades não ocorreram mortes, isso não... Que bom que não aconteceram, que ótimo que não aconteceram. Mas não é por si só um indicativo que deve ser visto de forma separada. Bem pelo contrário, ele tem que ser visto dentro de uma região, como tu falou. E até porque se nós não fizermos a nossa parte, daqui a pouco nós vamos estar nestas estatísticas também, né? Nós contamos também com a participação da Maria Angélica Prigo de Faveri, muito obrigada, professora Angélica, da Natalice Pagnoncelli, ótimos e importantes esclarecimentos, e também a Neiva Martelo, ótimo. Kellen, analisando por segmento, né? Tu disseste que a Service atende em média 3.000 pessoas, né? Através do seu departamento de RH. Quais são ou qual foi o segmento mais atingido pela pandemia? Acredito que hoje, em função também das questões das bandeiras, enfim, o comércio é o que está mais sendo atingido, tá? Até pela questão que tem que fechar as portas ou trabalhar com menos pessoas. Então, o comércio realmente é o que está tendo mais dificuldades para poder sobreviver, digamos assim, nessa pandemia. Para encontrar recursos para poder dar o giro durante o mês para seguir em frente. E Nova Prata tem um comércio de vestuário, por exemplo, muito forte, né? Isso. E, infelizmente, como as pessoas não têm para onde ir, né, também não consomem. Mas tu vês também cautela nos consumidores, nas pessoas? Sim, as pessoas estão saindo menos de casa. Como o Dr. Leonardo falou, parece que hoje as pessoas estão se cuidando um pouco menos. Mas no início não via ninguém nas ruas, né? Na cidade não tinha ninguém. E acaba que aos poucos, acho que nem ele disse, vai relaxando, pessoas vão tendo menos cuidados, mas sim, continua menor, só que como voltou as empresas a trabalhar, os serviços voltaram a funcionar, as pessoas estão circulando mais. Então, acaba que o comércio também, ele volta a ter pessoas que frequentem ele, menos do que num período normal, mas continua tendo, né? Quer dizer, aos poucos, né? Aos poucos. E com todos os cuidados, Isso principalmente, mesmo. Né? Isso mesmo. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. A loja Bedim está com você em todos os momentos, pois a família continua crescendo. O seu esporte favorito está aí para lembrar da sua saúde. A sua casa precisa estar aconchegante para que você se sinta bem. Bedim, a loja para toda a família. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em
novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Voltamos para o nosso último bloco, agradecendo o patrocínio da Prime Linguage, da Odontologia Fração e do Espanhol Materiais de Construção. Nós temos a participação do Tiago Zugno. Parabéns pelo tema e parabéns aos convidados pelo ótimo esclarecimento. Essa participação é especial, né, Kelly? Em especial a Kelly. A Eliana Anzanello. Parabéns, Sônia, pela escolha dos entrevistados. Temas de relevância para a nossa sociedade. Enquanto organizo atividades para os meus alunos online, estou na escuta deste programa imperdível, como sempre. Parabéns aos entrevistados. A Jocelita Carossi, parabéns, Sônia, e também aos convidados, em especial a colega Kelly. Nós temos a turma toda a turma da Service. Da Service conosco. Isso que a Eliana Anzanello comentou, meus convidados, que ela está preparando, né, as aulas online. Educação e conhecimento nesta época, doutor Leonardo. Agora, é uma opinião mais pessoal, né, para a Kelly também, do que exatamente representando o Ministério Público. A sua opinião sobre o nosso momento no ambiente escolar, e quando eu digo escolar, incluindo o ambiente acadêmico, né, nesta pandemia. Como pai falando, né, e também como cidadão, é um momento muito delicado, porque nós não estávamos preparados e a educação também não estava. Eu vi uma colocação de um educador, até feito pela Escola Aparecida, onde meu filho estuda, e ele fala de empatia. Ele fala de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar daquele educador que não foi preparado para isso, que está com seu contrato talvez parcialmente suspenso, que não está recebendo e que mesmo assim tem que desempenhar um papel que não foi preparado. Então, nós temos que ter essa sensação e essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Eu, enquanto promotor, enquanto funcionário público, me colocar no lugar do comerciante, daquele microempreendedor que não consegue trabalhar. Então, este é o momento de se auxiliar, de ajudar, dos pais entenderem e cobrar, mas colaborar. Cobrar do professor em tese, mas do aluno também, né? Em todos os sentidos, entender que aquela situação exige ainda mais a participação da família na educação do filho. Saber que tu vai ter que cobrar dele que façam as coisas, tu vai ter que cobrar dele que ele busque aquilo que os professores estão pedindo e entender que é uma situação que a gente nunca passou antes, a gente não tem como entender, não tem como prever ela. É nova para todo mundo. E agora eu vou abrir um parênteses até falando na questão comunicação, né? Porque a gente vê a situação difícil, né? Hoje, por exemplo, eu recebi um link que mais um veículo de comunicação grande, né, do nosso estado, o Jornal do Comércio, demitiu funcionários. Na contramão disso tudo, nós vemos também cada vez mais pessoas compartilhando fake news, não observando a fonte da informação. Então, doutor Leonardo, também agora, né, como cidadão e como promotor de justiça, eu gostaria que também comentasse esse assunto, né? Porque a questão da empatia, da polarização, da política partidária de uma forma não salutar, não é momento para isso, né? Nós precisamos, no momento de tanta incerteza, de segurança da informação, de buscar as informações que correspondam a fatos, a realidades.
Então, toda vez que, e esse é um conselho que eu dou, toda vez que você recebe no seu grupo de WhatsApp, você desconfia e entenda que aquela notícia, aquele fato não seja verdade ou ter alguma incongruência, vá num buscador, seja o Google, seja o Yahoo, e pesquise, coloque lá. Tem muita gente trabalhando sério para tentar passar a informação correta. Busca a informação correta e não compartilha. Na dúvida, não compartilha. Porque espalhar notícias falsas, ela, além de não ajudar, ela atrapalha muito nesse momento. Porque ele causa mais medo nas pessoas, mais insegurança. E é o que nós menos precisamos agora. A gente precisa do que agora? De esperança, de confiança na ciência, de confiança nos nossos profissionais, que se chegue a um tratamento, que se chegue a uma vacina e a gente consiga voltar aos poucos para a normalidade. Bom, e a informação, além de um instrumento da comunicação social, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje e que inúmeros veículos de comunicação fazem através de profissionais sérios, e é isso que a gente sempre faz questão de frisar aqui. A informação qualificada. Mas informação também é algo que os profissionais da contabilidade precisam estar correndo atrás, né, Kellen? Com certeza. Nada mudou tão rápido quanto nesse tempo, né? A gente dormia e acordava com leis novas, com decretos novos, medidas provisórias. E nesse intuito de ajudar os nossos clientes, a população em geral, nós da Service fizemos vários artigos, várias matérias, que foi para auxiliar tanto o nosso cliente como as pessoas numa luz, num caminho de como seguir, do que precisava fazer para se adaptar, o que prorrogou, o que não prorrogou, que teve muitas mudanças nos impostos também, de prorrogações, enfim. Tudo o material que foi feito com muito carinho para todos. Podem estar acessando tanto na página da Service, no site, ou no Insta, ou no Face. É a importância da fonte de informação, né, Kellen? Isso. Nós contamos com várias participações e sempre agradecemos porque são vocês que fazem o nosso programa. Nós temos o Rainelli Thomas Zugno, a Rosa Tedescato Borsato, a Raíssa Thomas Sugno e a Norma Link, que escreveu temas relevantes, abordagem claras e colocações objetivas. Parabéns aos participantes, um ótimo programa. E nós, como eu sempre digo, agradecemos imensamente a quem nos vê e a quem participa. Lembrando, então, que estamos ao vivo e esse programa fica na página da Conecta e a partir de amanhã também no YouTube. Dr. Leonardo, como eu comecei com a Kelly, por favor, suas considerações finais. Bom, eu agradeço o convite e dizer para a população que ela pode contar com o Ministério Público. O Ministério Público, ele como uma função essencial, ele desde o dia 4 de maio, ele não mais fechou suas portas. Nós estamos fazendo atendimento das pessoas por telefone, pelo WhatsApp. Nós estamos em pleno contato com quem precisa, com quem necessita do atendimento do Ministério Público. Nós não vamos nos furtar nesse momento de dificuldade. E dizer para você em casa que está nos ouvindo, conte com o Ministério Público, mas se cuide. Use a máscara. Cada um tem que fazer a sua parte, né, exatamente. Dr. Leonardo? Faça a sua parte, que nós estamos tentando fazer a nossa. Kellen? É um período de mudanças para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar, ter paciência, que é uma coisa que vai passar. Então, eu acho que a gente tem que colocar a mão na consciência também e fazer sempre o que é o certo. Então, nós voltamos a bater na tecla a importância da fonte de informações. Nós temos aqui duas pessoas que dispensam apresentações quanto a isso. Como a doutora Leonardo colocou, o Ministério Público está à disposição da comunidade, né? A Karina Marquezine colocou uma coisa interessante, né? Que um veículo de comunicação local está explanando sobre temas importantes para o momento em que estamos vivendo e poucas pessoas assistindo. Agradecemos, Karina, a tua participação, mas nós também estamos no YouTube e no site. E o programa fica na página para quem quiser ver.
E a Tati Gomes, parabéns pelo programa excelente. Doutor Leonardo, eu vou abrir um parênteses bem rapidinho. A Natalice Pagnoncelli perguntou: alguma luz para o segmento de eventos? Uma última questão rapidinho. Olha, eu acho que eu não sou a pessoa mais habilitada para falar. Mas tudo que envolve evento envolve aglomerações, né? E me parece que as aglomerações elas vão ficar bem limitadas esse ano ainda, né? Talvez seja o segmento que... Talvez seja, infelizmente, um dos segmentos mais impactados aí, né? Principalmente pelo turismo, né? Que necessita tanto e que é tão importante para a nossa região da Serra, né? Para o nosso estado. Um setor tão importante, gerador de renda, de emprego e de riqueza. Mas me parece que, pelo andar da carruagem, realmente é o setor que vai receber a longo prazo a maior impacto. E lembrando que a economia é uma roda viva, sim. E isso que a Natalice comentou é bem importante se nós analisarmos que os eventos não acontecendo, eles impactam no comércio e na prestação de serviço. E, claro, resulta em menos arrecadação de impostos, que impactam municípios, Estado e União. Nós agradecemos imensamente aos nossos patrocinadores, aos nossos convidados e a você que viu o programa e participou. Na próxima segunda-feira, nós estaremos novamente aqui com mais um tema que impacta o nosso dia a dia. Até lá!